Bem-vindos ao SN Saúde Natural. Hoje, vamos abordar um tema de vida ou morte, literalmente. É crucial que compreenda o que vamos discutir, porque as doenças cardiovasculares continuam a ser o assassino número 1 em todo o planeta. Para colocar isto em perspectiva, cerca de 18 milhões de pessoas morrem anualmente devido a problemas relacionados com o coração. Este número é assustador, é o dobro do número de mortes causadas pela segunda maior ameaça, o cancro. Quando falamos de doenças cardiovasculares, não estamos apenas a falar de ataques cardíacos, infartos do miocárdio, onde o coração deixa de receber oxigênio suficiente. Estamos também a incluir os acidentes vasculares cerebrais, AVC, sejam eles causados por um coágulo no cérebro ou por uma hemorragia. Ambos caem sob o mesmo guarda-chuva e ambos partilham a mesma raiz. O mais frustrante nesta estatística é que existe um consenso quase universal de que a doença cardiovascular é causada pelo nosso estilo de vida, especificamente pela comida. É a forma como comemos que nos está a matar. No entanto, ironicamente, a comunidade médica e científica não consegue chegar a um acordo sobre quais alimentos são os culpados. Aqui no SN Saúde Natural, o nosso objetivo é dissipar essa confusão. Antes de continuarmos, se valoriza a sua saúde e quer descobrir a verdade por trás da nutrição, não se esqueça de subscrever o canal SN Saúde Natural e ativar as notificações para nunca perder um conteúdo que pode salvar a sua vida. O grande mito, a gordura saturada e o colesterol. Se fizer uma pesquisa rápida no Google sobre alimentos que causam doenças cardíacas, será inundado com milhões de resultados. A grande maioria, incluindo fontes governamentais e grandes organizações de saúde, repete o mesmo mantra antigo: a gordura saturada é má. Dizem-nos, há mais de 50 ou 60 anos, que a gordura saturada aumenta o colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e que isso entopa as artérias. Como resultado, fomos treinados para temer produtos animais naturais. Dizem-nos para evitar a manteiga, o óleo de coco, a banha, a carne de vaca, os ovos e o bacon. Aconselham-nos a escolher laticínios magros ou sem gordura. Mas aqui no SN Saúde Natural, queremos que entenda que isto é um mito. Esta é uma hipótese desatualizada que não se sustenta face à ciência moderna. A evidência mostra cada vez mais que as pessoas que consomem gorduras saturadas de boa qualidade não só não desenvolvem doenças cardíacas com mais frequência, como muitas vezes vivem mais tempo. Na verdade, gorduras saudáveis são essenciais para reverter danos metabólicos. O perigo real surge quando, ao retirarmos estas gorduras naturais da dieta, as substituímos por algo muito pior: hidratos de carbono processados, açúcares e óleos vegetais industriais. Frequentemente, vemos listas de alimentos a evitar que colocam um bife e um biscoito açucarado na mesma categoria de gorduras. Isto é um erro fatal. A gordura animal é estável e nutritiva. A gordura num biscoito ou num pastel é frequentemente uma gordura vegetal hidrogenada, trans, altamente tóxica, misturada com farinha refinada e açúcar. A verdadeira causa: inflamação e resistência à insulina. Se a gordura saturada não é o inimigo, então o que é? Para curar o coração, temos de entender o mecanismo da doença. As doenças cardiovasculares são, na sua essência, causadas por danos nos vasos sanguíneos. Imagine o interior das suas artérias. O problema não começa com o colesterol a flutuar no sangue, o problema começa quando a parede da artéria sofre danos. O corpo tenta reparar esses danos criando placas, aterosclerose. Mas o que causa o dano inicial? A resposta reside em dois culpados principais: inflamação e stress oxidativo. São estas as ferramentas que ferem os seus vasos sanguíneos. E se recuarmos mais um passo para perguntar o que causa a inflamação, chegamos à raiz do problema: a resistência à insulina. A resistência à insulina é a adaptação número 1 do corpo que impulsiona a inflamação crónica e o stress oxidativo. É o estado que precede a diabetes tipo 2. A maioria das pessoas com doenças cardíacas tem algum nível de resistência à insulina, causada não pela gordura, mas pelo consumo excessivo de açúcar, grãos refinados e óleos vegetais processados, como óleo de soja, milho ou canola. No SN Saúde Natural, defendemos que compreender esta sequência é vital. Dieta rica em açúcar, processados cifrão Raita Row cifrão resistência à insulina. Resistência à insulina cifrão Raita Row cifrão inflamação e stress oxidativo. Inflamação cifrão Raita Row cifrão danos nas artérias. Danos nas artérias cifrão Raita Row cifrão doença cardíaca. Porque isto é importante para si. Se continuar a acreditar que a manteiga é o inimigo, continuará a comprar produtos low fat, baixo teor de gordura, que estão repletos de açúcar e químicos para compensar o sabor. Continuará a comer pão integral e bolachas de água e sal, pensando que são saudáveis para o coração, enquanto estes alimentos convertem glicose pura no seu sangue, disparando a sua insulina e perpetuando o ciclo de inflamação. A resistência à insulina não é uma doença permanente, é uma adaptação temporária do corpo a um ambiente tóxico.
Se mudarmos o estilo de vida, mudamos a adaptação. É possível reverter a resistência à insulina e, consequentemente, reduzir drasticamente o risco de doença cardíaca. Nos próximos conteúdos, vamos detalhar exatamente quais os 10 alimentos específicos que promovem este ciclo destrutivo de resistência à insulina e inflamação. Mas o primeiro passo é mudar a sua mentalidade. A culpa não é da gordura natural. A culpa é do processamento industrial, do açúcar escondido e dos óleos vegetais instáveis. A sua saúde está nas suas mãos, mas precisa da informação correta para a proteger. É por isso que o canal SN Saúde Natural existe, para lhe dar o conhecimento que a indústria alimentar muitas vezes tenta esconder. Se achou esta introdução esclarecedora e quer saber quais os alimentos que deve eliminar hoje mesmo da sua cozinha, subscreva agora o canal SN Saúde Natural. Clique no sininho para ativar as notificações e partilhe esta mensagem com quem ama. Juntos, podemos combater o assassino número 1 do mundo. Top 10 alimentos que destroem o seu coração. Bem-vindos de volta ao SN Saúde Natural. Se leu a nossa introdução, já sabe que o verdadeiro inimigo do seu coração não é a gordura natural nem o colesterol, mas sim a inflamação e a resistência à insulina. Agora, vamos passar da teoria à prática. Vamos identificar os 10 maiores culpados que estão escondidos na sua cozinha e que estão a sabotar a sua saúde metabólica. Esta lista não se baseia em mitos antigos, mas sim na bioquímica de como o corpo processa o que comemos. Se quer realmente proteger o seu coração, precisa de entender o porquê de cada um destes alimentos ser perigoso. Antes de começarmos a contagem decrescente, certifique-se de que já subscreveu o canal SN Saúde Natural. A informação que partilhamos aqui é muitas vezes contrária ao que a indústria alimentar quer que saiba, e estar inscrito é a melhor forma de se manter protegido e informado. Vamos começar a contagem decrescente para o alimento número 1 que destrói o coração. 10. Arroz, e outros amidos inocentes. Começamos a nossa lista com um alimento que surpreende muitas pessoas, o arroz. Pode estar a perguntar-se, mas o arroz não é um alimento natural. Milhões de pessoas na Ásia comem arroz e são magras. Vamos desmistificar isto. Para entender por que o arroz, e estamos a falar também de batatas, massas e cereais, pode ser prejudicial para o coração, precisamos de entender o que é o amido. A bioquímica do amido. Quando falamos de hidratos de carbono, estamos essencialmente a falar de plantas que o nosso corpo desmonta e absorve como glicose. A glicose é um anel de 6 carbonos, é o açúcar no sangue. Muitas pessoas acreditam que existe uma grande diferença entre açúcar simples, mau, e hidratos de carbono complexos, bom. O SN Saúde Natural está aqui para lhe dizer que, metabolicamente, são quase a mesma coisa. Se pegarmos na molécula de glicose e encadearmos numa longa corrente, chamamos-lhe amido. É isso que encontramos no arroz, na batata e nos grãos. Quando come arroz, as enzimas na sua saliva e no estômago quebram essas correntes instantaneamente. O resultado? Uma inundação de glicose pura na sua corrente sanguínea. O mecanismo do dano cardíaco. Você come arroz, amido. O amido converte-se em 100% glicose rapidamente. O açúcar no sangue dispara. O pâncreas liberta insulina para retirar o açúcar do sangue e levá-lo para as células. Se fizer isto ocasionalmente, não há problema. Mas se a base da sua dieta for amido, comido 3 a 6 vezes por dia, 365 dias por ano, o seu nível de insulina está sempre alto. Com o tempo, as células deixam de responder à insulina. Isto chama-se resistência à insulina. E, como vimos na introdução, a resistência à insulina é a causa primária da inflamação que danifica as artérias e causa doenças cardíacas. O paradoxo asiático. Muitos perguntam, como é que os asiáticos comeram arroz durante séculos sem terem epidemias de obesidade ou diabetes? A resposta reside no contexto. Historicamente, não havia abundância de comida. Comiam arroz, mas em quantidades limitadas. Eram extremamente ativos fisicamente, trabalho braçal, queimando a glicose imediatamente. O mais importante, eles não comiam arroz juntamente com óleos vegetais processados, refrigerantes e fast food. Hoje, se é sedentário e já tem algum grau de resistência à insulina, como a maioria da população moderna, o arroz é como deitar lenha na fogueira. Ele impede que o seu corpo reverta a doença. 9. Pão, o amido com um problema extra. O número 9 é o pão. Tudo o que dissemos sobre o arroz aplica-se ao pão, mas o pão é, na verdade, pior. Tal como o arroz, o pão é composto por amido que se converte rapidamente em glicose. Na verdade, o índice glicêmico do pão integral pode ser tão alto ou mais alto do que o do açúcar de mesa. Isso significa que 2 fatias de pão podem elevar o seu açúcar no sangue e a sua insulina tanto quanto uma barra de chocolate. O fator glúten e a inflamação.
O problema adicional do pão é o glúten e as proteínas do trigo moderno. Mesmo que não tenha doença celíaca, uma alergia severa, muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten. O glúten é uma proteína difícil de digerir que pode causar permeabilidade intestinal, o chamado leaky gut. Quando o intestino se torna permeável, partículas de comida não digerida e bactérias escapam para a corrente sanguínea. O sistema imunitário ataca estes invasores, criando uma inflamação sistémica crónica. Lembre-se, doença cardíaca é causada por inflamação. Se o seu intestino está inflamado devido ao pão, as suas artérias vão sofrer as consequências. Muitos tentam mudar para pão sem glúten. Cuidado! O pão sem glúten é geralmente feito de farinha de arroz, farinha de tapioca ou amido de milho, que continuam a ser amidos puros que disparam a insulina. Está a gostar desta análise detalhada? A maioria dos canais diz apenas, não coma pão porque engorda. Aqui no SN Saúde Natural, explicamos a ciência por trás. Subscreva agora para continuar a aprender como o seu corpo realmente funciona. 8. Álcool, o destruidor do fígado. No número 8, temos o álcool. O álcool é uma substância natural, mas o nosso corpo trata-o como um veneno que precisa de ser neutralizado. Temos uma enzima chamada álcool desidrogenase que faz esse trabalho. O problema não é um copo de vinho ocasional, o problema é o excesso e a frequência. O fígado é o único órgão capaz de metabolizar o álcool. Quando bebemos demasiado, sobrecarregamos o fígado. A ligação com o coração, fígado gordo. Quando o fígado fica sobrecarregado com álcool, começa a acumular gordura. Isto leva ao fígado gordo alcoólico. Um fígado gordo torna-se resistente à insulina. Como o fígado é o centro metabólico do corpo, quando ele se torna resistente à insulina, todo o corpo segue. Isto aumenta drasticamente o risco de doença cardiovascular. Ranking de bebidas, do menos mau para o pior. Destilados puros, whisky, vodka, gin, tequila são destilados, o que significa que o açúcar foi removido. Tem álcool, mas zero hidratos de carbono. Se vai beber, esta é a opção menos má metabolicamente, se consumida com moderação. Vinho seco, o processo de fermentação consome a maior parte do açúcar das uvas. Ainda tem algum, mas não muito. Cerveja, muitas vezes chamada de pão líquido. É feita de grãos e maltes, cheia de hidratos de carbono de absorção rápida. Causa a famosa barriga de cerveja, que é pura gordura visceral, a mais perigosa para o coração. Coquetéis doces, o pior cenário. Mistura o álcool, que sobrecarrega o fígado, com xaropes de açúcar e sumos. É uma bomba dupla para o seu metabolismo. 7. Alimentos ultraprocessados. No número 7, entramos numa categoria que, infelizmente, compõe a maior parte da dieta moderna, os alimentos ultraprocessados. Nos Estados Unidos, estatísticas mostram que 73% das calorias consumidas vêm desta categoria. Em muitos outros países ocidentais, os números estão a subir rapidamente. O que são? São alimentos que foram desconstruídos, pulverizados, branqueados e depois reconstruídos em formas atraentes, embalados em caixas coloridas. Cereais de pequeno almoço, barritas de proteína, bolachas, refeições congeladas, snacks salgados. Porque destroem o coração. Engenharia do vício, estes produtos são desenhados em laboratório para atingir o ponto de êxtase, bliss point, a combinação exata de açúcar, sal e gordura que vicia o cérebro, fazendo-o comer sem parar. Ingredientes tóxicos, estão repletos de conservantes, corantes e emulsionantes que alteram o microbioma intestinal e causam inflamação. Densidade calórica versus nutricional, são ricos em energia, calorias, mas vazios em nutrientes, vitaminas, minerais. O resultado é que ficamos sobrealimentados mas desnutridos. O corpo continua a pedir comida porque, apesar de ter comido 2000 calorias, não recebeu os nutrientes de que precisava para reparar as artérias e as células. Esta categoria é a principal impulsionadora da epidemia global de obesidade e doenças cardíacas. Se vem numa caixa e tem uma lista de ingredientes que parece um manual de química, o seu coração agradece que o deixe na prateleira. 6. Fast food. O número 6 é o fast food. Embora seja um tipo de alimento processado, merece uma categoria própria porque muitas pessoas caem na armadilha dos macronutrientes. A indústria do fast food tenta convencer-nos de que as suas refeições são equilibradas. Olhe, tem carne, proteína, tem pão e batata, hidratos de carbono, e tem salada, vegetais. No SN Saúde Natural, fizemos uma análise comparativa chocante. Se comer 2.500 calorias de hambúrgueres de fast food, com pão, batatas fritas e refrigerante, estará a ingerir mais de 300 gramas de hidratos de carbono, açúcar puro para o sangue.
Cerca de 150 gramas de açúcar adicionado. Gorduras inflamatórias de má qualidade. A ilusão da carne. O problema não é a carne do hambúrguer em si, embora a qualidade seja questionável. O problema é o veículo. O pão é açúcar. O ketchup é açúcar. As batatas são amido frito em óleo vegetal oxidado. O refrigerante é xarope de milho. É uma tempestade perfeita de insulina e inflamação, vendida como uma refeição conveniente. Não se deixe enganar pelo marketing. Fast food é o caminho expresso para a doença cardíaca. 5. Óleos de sementes, óleos vegetais industriais. Chegamos ao top 5, e este é um ponto crucial. O número 5 são os óleos de sementes, também conhecidos como óleos vegetais. Estamos a falar de óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, colza, óleo de girassol e óleo de algodão. Recentemente, alguém perguntou ao SN Saúde Natural: por que é que vocês criticam os óleos vegetais, mas dizem que o azeite é bom? Não vêm todos de plantas. A diferença é enorme e reside no processamento e no perfil de ácidos gordos. O processo de extração, uma história de horror. Ao contrário da azeitona ou do coco, que são naturalmente gordurosos e libertam óleo apenas com pressão, prensagem a frio, sementes como a soja ou o milho não libertam óleo facilmente. Para extrair o óleo destas sementes, a indústria usa calor extremo, o que oxida o óleo imediatamente. Solventes químicos, utilizam solventes derivados do petróleo, como o hexano, para dissolver o óleo da semente. Branqueamento e desodorização, o óleo extraído é escuro, cheira mal e sabe mal, porque está rançoso. Então, passam-no por processos químicos para o branquear e desodorizar. O resultado final é um óleo límpido, sem cheiro, mas molecularmente danificado. Está cheio de radicais livres antes mesmo de você o usar para cozinhar. O desequilíbrio ômega 6. Estes óleos são extremamente ricos em gorduras poliinsaturadas ômega 6. O corpo humano precisa de um equilíbrio entre ômega 3, anti-inflamatório, e ômega 6. Historicamente, a nossa dieta tinha um rácio de 1 hora e 1. Hoje, devido a estes óleos, o rácio é de 20 horas e 1 a favor do ômega 6. Este excesso de ômega 6 é pró-inflamatório. Ele cria um estado de inflamação crónica no corpo, que é exatamente o que danifica as paredes das artérias e inicia a doença cardíaca. Se quer salvar o seu coração, elimine estes óleos da sua cozinha. Use manteiga, banha, óleo de coco, azeite virgem extra ou óleo de abacate. Esta informação é vital. Se está a achar útil, partilhe este artigo com a sua família. Eles podem estar a cozinhar com estes óleos tóxicos todos os dias sem saberem o mal que estão a fazer. 4. Alimentos fritos. Seguindo a lógica, o número 4 são os alimentos fritos. O problema aqui não é necessariamente a fritura em si, mas o que é usado para fritar e como é feito. Restaurantes e cadeias de fast food usam exclusivamente os óleos de sementes mencionados acima, soja, canola, milho, porque são baratos. Mas a situação piora. Estes óleos são instáveis. Quando são aquecidos a altas temperaturas, oxidam rapidamente. Mas num restaurante, o óleo não é usado uma vez e deitado fora. Ele é mantido quente o dia todo, aquecido e arrefecido repetidamente, às vezes durante uma semana. A fábrica de radicais livres. Este reaquecimento constante transforma o óleo numa sopa tóxica de polímeros e aldeídos. Quando come batatas fritas, frango frito ou qualquer salgado de rua, está a ingerir bilhões de radicais livres. Estes radicais livres entram no seu corpo e atacam as suas células, o seu ADN e, crucialmente, o revestimento dos seus vasos sanguíneos, endotélio. Isto gera um stress oxidativo massivo. Se quiser fritar algo em casa, use gorduras estáveis que resistem ao calor, como a banha de porco, sebo de vaca ou óleo de coco. Mas evita todo o custo fritos de restaurantes. 3. Margarina e gorduras fake. No número 3, temos um produto que foi vendido durante décadas como a alternativa saudável para o coração, a margarina. Esta é talvez a maior mentira nutricional do século XX. A margarina foi criada para ser um substituto barato da manteiga. Mas como transformar um óleo vegetal líquido numa barra sólida? Através de um processo chamado hidrogenação. O perigo das gorduras trans. Ao bombardear o óleo vegetal com hidrogênio, a indústria altera a estrutura molecular da gordura, criando gorduras trans. As gorduras trans não existem na natureza desta forma. O nosso corpo não sabe como processá-las. Estudos modernos mostram inequivocamente que as gorduras trans são tóxicas. Elas aumentam a inflamação, endurecem as membranas celulares,
Destroem as mitocondrias. As mitocondrias são as centrais elétricas das nossas células. O coração, sendo um músculo que nunca para, precisa de mitocondrias saudáveis para funcionar. As gorduras trans envenenam a produção de energia do seu coração. A armadilha do rótulo, zero trans. Muitos países baniram as gorduras trans, e as marcas dizem agora, zero gorduras trans. Não confie cegamente. A legislação muitas vezes permite que as empresas arredondem para zero se o produto tiver menos de 0,5 gramas de gordura trans por dose. As empresas diminuem o tamanho da dose no rótulo para números ridículos para poderem dizer zero. Mas se comer várias doses, o que toda a gente faz, estará a ingerir quantidades significativas desta toxina. Se vir óleo hidrogenado, ou parcialmente hidrogenado, nos ingredientes, não coma. É veneno para o seu coração. Volte para a manteiga real. 2. Donuts, a tempestade perfeita. Chegamos ao número 2. Este alimento representa a combinação absoluta de tudo o que é mau. Falamos de donuts, e pastelaria frita similar, como sonhos ou bolas de Berlim. Por que é que o donut está quase no topo da lista? Porque ele não é apenas uma coisa má, é a união de todas as categorias anteriores. Vamos analisar a anatomia de um donut. Farinha branca, amido refinado que dispara o açúcar no sangue, como o arroz e o pão. Açúcar, coberturas e massas cheias de sacarose e frutose. Glúten, inflamação intestinal. Frito em óleo de sementes oxidado, o donut absorve esse óleo tóxico como uma esponja. Gorduras trans, muitas vezes usadas nas coberturas ou na própria fritura. Químicos, corantes e conservantes artificiais. Comer um donut é lançar uma bomba nuclear no seu metabolismo. Cria um pico massivo de insulina, ao mesmo tempo que inunda o corpo com a inflamação de óleos rançosos e estresse oxidativo. É difícil imaginar um alimento desenhado de forma mais eficiente para causar doenças cardíacas. 1. Açúcar, o assassino silencioso. E finalmente, o número 1. O rei da destruição cardiovascular, o açúcar. Quando dizemos açúcar, incluímos açúcar de mesa, xarope de milho rico em frutose, HFCS, açúcar mascavado, mel, agave e todos os nomes escondidos, dextrose, maltodestrina, etc. Porque é o número 1. Omnipresença, está em tudo. Não apenas em doces, mas no pão, nos molhos de salada, no molho de tomate, nas carnes processadas. É quase impossível evitá-lo se comer comida processada. O problema da frutose, o açúcar de mesa, sacarose, é 50% glicose e 50% frutose. Já falámos da glicose, mas a frutose é o verdadeiro vilão aqui. Tal como o álcool, a frutose só pode ser metabolizada pelo fígado. O excesso de frutose causa fígado gordo não alcoólico mais rápido do que qualquer outra coisa. Lembre-se, fígado gordo, cifrão Reita Row, cifrão resistência à insulina, cifrão Reita Row, cifrão inflamação, cifrão Reita Row, cifrão doença cardíaca. Vício, o açúcar ativa os mesmos centros de prazer no cérebro que a cocaína. Não existe um mecanismo de saciedade natural para o açúcar. Pode beber um refrigerante de 2 litros e continuar com fome. O açúcar sequestra o seu apetite e a sua bioquímica. Glicação. O açúcar no sangue liga-se às proteínas nas paredes das artérias, num processo chamado glicação, tornando-as rígidas e quebradiças. Isto facilita o aparecimento de fissuras onde o colesterol se vai depositar para tentar remendar. O caminho para a cura. Olhando para esta lista, pode parecer desanimador. Então não posso comer nada, pode perguntar. Pelo contrário. O SN Saúde Natural quer que coma comida real. Carne, peixe, ovos, vegetais, frutas, com moderação se for diabético, nozes, sementes, manteiga, azeite. Alimentos que não precisam de rótulos. Alimentos que a Terra nos deu. A doença cardíaca é, na sua vasta maioria, uma doença de estilo de vida. Se eliminar estes 10 agressores e focar na redução da resistência à insulina, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar. As artérias podem limpar-se, a inflamação pode baixar e o risco de ataque cardíaco pode despencar. O conhecimento é o primeiro passo para a mudança. Agora que sabe a verdade, tem o poder de escolher a saúde. Não se vai embora sem tomar uma atitude. Se este artigo abriu os seus olhos, inscreva-se agora no canal SN Saúde Natural. Estamos a construir uma comunidade de campeões da saúde que se recusam a aceitar doenças evitáveis como destino. Clique no botão de subscrever, deixe o seu like e, por favor, comente abaixo, qual destes 10 alimentos será o mais difícil de abandonar para si. Vamos conversar nos comentários. Retome o controle da sua saúde metabólica.
Ao chegarmos ao fim desta análise profunda sobre os top 10 alimentos que destroem o seu coração, uma verdade torna-se cristalina. A proteção cardiovascular não se trata de evitar as gorduras que a natureza nos deu, mas sim de eliminar os venenos que a indústria criou. No SN Saúde Natural, queremos que saia daqui com uma mensagem de esperança e empoderamento. A doença cardíaca, embora seja a principal causa de morte no mundo, é na grande maioria dos casos impulsionada pelo estilo de vida. O inimigo não é o colesterol em si, nem a carne vermelha ou a manteiga. Os verdadeiros arquitetos da destruição cardiovascular são a inflamação, o stress oxidativo e, acima de tudo, a resistência à insulina. Ao remover os açúcares escondidos, os amidos refinados e os óleos vegetais tóxicos da sua dieta, você faz mais do que apenas perder peso. Você está a parar de agredir as suas artérias diariamente. Você está a permitir que o seu corpo saia de um estado de emergência constante e comece o processo de reparação. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se curar, desde que paremos de o entupir com alimentos processados que ele não reconhece como comida. A solução é simples, embora nem sempre fácil num mundo cheio de tentações. Volta ao básico. Abraça a comida real, o Whole Foods. Nutra-se com proteínas de qualidade, vegetais e gorduras saudáveis e estáveis. Ao fazer isso, a resistência à insulina reverte-se, a inflamação diminui e o risco de doenças cardíacas despenca. A sua jornada começa agora. Saber a verdade é apenas o primeiro passo, a aplicação é o que transforma vidas. Se você está cansado de conselhos contraditórios e quer realmente entender como a sua biologia funciona para viver mais e melhor, este é o lugar certo para si. O SN Saúde Natural dedica-se a descodificar a ciência complexa e a transformá-la em passos práticos que salvam vidas. Mas não podemos fazer esta viagem sozinhos, precisamos que você faça parte desta comunidade de campeões da saúde. Não deixe a sua saúde ao acaso. Junte-se a nós. Se este artigo lhe trouxe clareza e valor, faça um favor ao seu futuro, eu. Subscreva agora o canal SN Saúde Natural. Ative o sininho das notificações para garantir que nunca perde um vídeo ou artigo vital. Partilhe este conteúdo com amigos e familiares. Pode estar literalmente a salvar a vida de alguém ao partilhar esta informação. Obrigado por nos acompanhar nesta descoberta. Lembre-se, o seu coração é o motor da sua vida, dê-lhe o combustível que ele merece. Até à próxima.